Uma dor aguda e lancinante foi a primeira coisa que me cumprimentou. Subiu pelas minhas pernas. Um raio de pura agonia que rasgou a névoa espessa em minha mente. O cheiro que se seguiu foi igualmente forte. Antisséptico. Um cheiro tão estéril que era nauseante. Estranho e horrivelmente familiar. Lutei para abrir os olhos. Mas tudo o que conseguia ver era um teto branco, embaçado e girando. Um hospital. A palavra ecoou na minha cabeça e, com ela, a memória do que aconteceu horas antes voltou como um maremoto. Hoje era meu 5º aniversário de casamento com Arthur. Ele havia planejado uma surpresa especial. Ele disse: um jantar em um restaurante com vista para o Parque Ibirapuera. Eu estava tão animada. Meu coração palpitava enquanto eu dirigia para encontrá-lo. Mas então, em algum lugar perto do Hospital Albert Einstein, aconteceu. Um caminhão de entulho, rugindo como uma besta selvagem, surgiu do nada. Ele mirou direto no meu lado do carro. O mundo virou de cabeça para baixo em um estrondo doentio de metal e vidro. Antes que a escuridão me engolisse por inteiro, vi a roda enorme e fria do caminhão. Eu a vi rolar sobre as minhas pernas. Sangue carmesim floresceu no asfalto, manchando o vestido branco puro que eu havia escolhido com tanto cuidado para nossa noite especial. Arthur. Pensei, meus lábios mal se movendo. Eu murmurei o nome do homem que eu amava mais do que a própria vida. Onde ele estava? Ele sabia o que tinha acontecido comigo? Naquele momento, a voz de um médico chegou pela porta entreaberta da sala de emergência. Estava cheia de admiração. Senhor Monteiro, o senhor é um verdadeiro herói. Sua esposa estava perdendo sangue rapidamente, e com seu tipo sanguíneo raro. Se o senhor não tivesse intervindo para doar imediatamente, sem um momento de hesitação. Bem, o senhor deu tanto que quase desmaiou. O senhor salvou a vida dela. Ouvindo aquelas palavras, um calor se espalhou pelo meu coração frio e desfalecente. Claro, eu sabia. Ele me amava demais para deixar que algo acontecesse comigo. Ele arriscaria a própria vida para me salvar. Quando eu acordasse, eu o agradeceria. Eu diria a ele o quanto eu o amava. Através da névoa de dor, ouvi passos frenéticos se aproximando. Alguém estava vindo. Eu queria abrir os olhos, dizer a ele que eu estava bem, mas minhas pálpebras eram de chumbo, e meu corpo era um peso morto. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali e ouvir. Do lado de fora da porta, uma voz familiar e trêmula falou. Era David Costa, o braço direito de Arthur. Senhor, os médicos dizem que ainda existem opções, tratamentos que podemos tentar. O senhor vai mesmo deixá-la viver o resto da vida como uma aleijada? Meu coração parou. Deixá-la? Não. Isso não podia estar certo. Eu devo ter ouvido errado. Mas a voz que respondeu foi a do meu marido. Era fria, desprovida de qualquer emoção, tão calma como se estivesse discutindo um negócio. Eu contratei alguém para fazer isso. David, você achou que eu queria aleijá-la por diversão? As palavras me atingiram como um golpe físico, estilhaçando minha consciência em 1.000.000 de pedaços. Meu corpo inteiro virou pedra. O sangue em minhas veias congelando. O que eu acabei de ouvir? Arthur Monteiro, meu marido amoroso, o herói que acabara de salvar minha vida. Era o homem por trás daquele ataque horrível. Não podia ser. Isso não era real. Eu gritei dentro da minha cabeça, tentando negar a realidade cruel. Mas a voz dele continuou. Cada palavra um caco de vidro apunhalando meu coração sangrando. A pessoa que eu sempre amei é a Camila. Se minha família não tivesse sido tão contra na época, se ela não tivesse ameaçado se machucar, eu nunca teria me casado com a Helena. Eu não teria que interpretar esse papel nojento de marido perfeito por 5 anos. Especialmente com uma criança envolvida. Naquele momento, meu mundo não apenas rachou, ele implodiu. 5 anos de casamento, inúmeras noites passadas juntos, todas as palavras doces, os gestos amorosos, as promessas que pareciam tão eternas. Era tudo uma performance, uma peça cuidadosamente elaborada. Ele nunca me amou, nem por um único momento.
Sua voz continuou, implacável e sem misericórdia. Eu devo a Camila um lugar adequado ao meu lado. E se eu ainda não posso dar isso a ela, posso pelo menos dar a ela um casamento. Se a Helena descobrisse, ela faria uma cena. Prefiro tê-la deitada desamparada em uma cama de hospital do que tê-la aparecendo na cerimônia, arrastando suas pernas quebradas e estragando tudo. David ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz estava baixa, tingida de incredulidade. Senhor, eu entendo seus sentimentos pela senhorita Soares. Mas a senhora Monteiro não merece isso. Ela não fez nada de errado. Ela ainda não sabe que o bebê que morreu há 5 anos morreu em suas mãos. Ela não sabe que a criança que ela tem criado, o Léo, é na verdade seu filho com a senhorita Soares. Antes que ele pudesse terminar, Arthur o cortou. Sua voz agora estava tingida de uma impaciência arrepiante. Uma crueldade final e brutal. Eu não me importo se aquela mulher está com dor. Tudo o que me importa é a Camila. As pernas da Helena. Aquela criança. Valem menos para mim do que uma única lágrima dos olhos da Camila. Cada sílaba de sua boca se tornou uma lâmina letal, cortando minha pele, cravando em minha alma. Deitada ali, separada dele por apenas uma parede fina. Eu não conseguia mais sentir a dor física dos meus ferimentos. Havia apenas um frio profundo se espalhando do meu coração, paralisando todo o meu ser. Camila Soares. A mulher quieta e despretensiosa que se formou com o apoio da família dele. Agora sua secretária pessoal de maior confiança. Ela era o amor da vida dele. Até aquele momento, Arthur Monteiro era conhecido em toda São Paulo como o mais devotado dos maridos. Ele me tratava como um tesouro precioso. Cada palavra, cada ação, era preenchida com uma ternura que parecia vir de sua própria alma. E era tudo uma mentira. Este acidente não foi um acidente. Foi um ato deliberado, orquestrado por ele. Ele havia contratado alguém para esmagar minhas pernas, apenas para me impedir de aparecer em seu casamento com outra mulher. A criança que eu criei com amor por 5 anos não era minha. E meu próprio filho, aquele que eu arrisquei minha vida para dar à luz, havia sido assassinado por seu próprio pai momentos depois de nascer. Meu coração parecia estar sendo espremido por um punho de ferro, esmagado até não ser nada além de polpa. O gosto amargo de sangue encheu minha boca. E eu finalmente me rendi, afundando completamente em uma escuridão infinita e sem estrelas. Quando abri os olhos novamente, a primeira coisa que vi foi o rosto bonito de Arthur. A ternura em sua expressão era agora tão grotesca, tão artificial, que me deu vontade de vomitar. Ele sentou-se ao lado da minha cama, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam sombreados de exaustão, uma barba escura por fazer cobrindo seu maxilar. Ele parecia exausto, mas seu olhar estava cheio do que parecia ser amor e coração partido. Helena, ele sussurrou, sua voz rouca, mas cheia de uma alegria avassaladora. Você acordou. Está com dor em algum lugar? O médico disse que suas pernas. Você pode não conseguir andar de novo. Ele fez uma pausa, seus olhos se enchendo de um olhar de profunda agonia. Mas não se preocupe. Eu vou consertar isso. Vou procurar nos confins da terra para encontrar os melhores médicos. E se não puderem ser consertadas, então eu serei suas pernas pelo resto da vida. Suas palavras eram tão comoventes, tão cheias de devoção, que poderiam fazer qualquer um chorar. E eu comecei a rir. Uma risada silenciosa e quebrada. Lágrimas escorriam incessantemente pelo meu rosto, encharcando minhas bochechas pálidas. Mas eu não conseguia parar. Você é um ator brilhante, Arthur Monteiro. Como você fez isso? Como você manteve essa performance perfeita por 5 anos sem um único deslize? Vendo minhas lágrimas silenciosas, ele presumiu que eu estava de luto por minhas pernas. Ele rapidamente me puxou para seus braços, sua mão grande e quente batendo gentilmente em minhas costas. Está tudo bem? Ele acalmou. Não tenha medo. Eu estou aqui. Você não precisa se preocupar com nada. Você é meu mundo inteiro.
Meu mundo inteiro. Com uma mão, você mata meu filho. Com a outra, você contrata um homem para me aleijar. E então você tem a audácia de me dizer que eu sou seu mundo inteiro. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Eu a engoli com minhas lágrimas, encostando-me silenciosamente em seu peito, deixando-o continuar seu ato. Alguns momentos depois, David bateu e entrou no quarto. Havia uma reunião urgente do conselho que não podia ser adiada. Arthur franziu a testa, fingindo que não queria sair do meu lado. Mas finalmente se levantou. Ele sussurrou mais algumas palavras doces no meu ouvido. Prometeu voltar logo e então saiu apressado do quarto. Talvez ele estivesse com muita pressa. Ele deixou seu celular na mesa de cabeceira. Meu coração começou a bater contra minhas costelas. Olhei para o aparelho familiar. Depois o alcancei com a mão trêmula. Em 5 anos, eu nunca tinha olhado o celular do meu marido. Eu confiava nele completamente. E ele, por sua vez, nunca sentiu a necessidade de colocar uma senha na minha frente. Com um dedo trêmulo, deslizei a tela para abrir. E pela segunda vez em poucas horas, meu mundo foi completamente obliterado. O papel de parede do celular não era nossa foto de casamento. Não era uma foto minha. Ou do nosso filho, Léo. Era uma foto dele e de Camila Soares, beijando-se apaixonadamente em um iate contra um pôr-do-sol brilhante. O olhar em seus olhos era tão terno que meu estômago revirou. Era um olhar que ele nunca, nem uma vez, me deu. Reprimi a vontade de espatifar o celular em 1000 pedaços. Com a mão tremendo, abri a galeria de fotos. Havia apenas um álbum, intitulado Minha Vida. Dentro havia milhares e milhares de fotos espontâneas de Camila. Camila comendo, Camila dormindo, Camila lendo um livro, Camila rindo com seus colegas. Cada momento de sua vida, preciosamente salvo e catalogado. Uma memória emergiu do passado. Lembrei-me de ver Arthur olhando para o celular. Seus olhos com a mesma expressão terna, como se estivesse contemplando um tesouro inestimável. Eu tinha sido ingênua, pensando que ele estava apenas ocupado com o trabalho. Eu o provoquei, perguntando: qual é o grande segredo no seu celular? Você parece estar olhando para uma amante. Ele apenas riu, tocando a ponta do meu nariz. Eu estou, ele disse, sua voz baixa e íntima. Meu maior segredo está aqui. A pessoa que eu mais amo neste mundo. Eu coai, assumindo que ele estava falando de mim. Fiquei tímida demais para perguntar mais, com medo da resposta esmagadoramente doce que eu esperava ouvir. Mas agora, eu percebi que era a única verdade que ele já me disse. A pessoa em seu celular não era eu. Seu maior segredo. A pessoa que ele mais amava. Era Camila Soares. Um amor escondido que ele nutriu por anos. Lágrimas que eu não conseguia mais controlar pingaram na tela. Agarrei meu peito, lutando para respirar, como se uma mão invisível estivesse estrangulando meu coração. Cada batida parecia estar sangrando. Arthur, se você a amava tanto, por que teve que destruir minha vida? Eu poderia ter lidado com você amando outra pessoa. Eu poderia ter aceitado você não me amando. Mas você escolheu o caminho mais cruel. Você me pisoteou. Você matou meu filho. Você destruiu meu corpo. Tudo para proteger seu amor distorcido e sujo. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada. Quando finalmente recuperei meus sentidos, meu coração estava frio e morto como cinzas. Não havia mais dor, nem desespero. Havia apenas um ódio ardente e consumidor. Eu não os deixaria vencer. Eu tinha que viver. Eu tinha que sobreviver. E eu tinha que fazer aqueles 2 seres humanos desprezíveis pagarem um preço terrível por cada coisa que eles fizeram. Depois que Arthur saiu, o silêncio naquele quarto de hospital estéril era tão pesado quanto uma tumba. Sentei-me imóvel na cama. O celular dele estava no canto onde eu o joguei. Sua tela estilhaçada. Assim como meu coração. Eu não chorei mais. As lágrimas, junto com os últimos vestígios de amor e esperança que eu tinha, pareciam ter secado completamente. Tudo o que restava era um vazio frio e oco dentro do meu peito. E daquele vazio,
O ódio começou a crescer. Eu tinha que sair daquele lugar, daquela cidade, daquele homem nojento e da vida elaborada e falsa que ele havia construído ao meu redor. Com a mão trêmula, peguei meu próprio celular. Meus dedos discaram um número que eu conhecia de cor. Um gravado profundamente em minha alma. A ligação conectou quase instantaneamente. Do outro lado, ouvi a voz calorosa e preocupada da minha mãe. Helena? Querida, você está bem? Ouvimos sobre o acidente. Seu pai e eu estávamos prestes a comprar uma passagem para São Paulo. Você se machucou muito? O Arthur está cuidando bem de você? Ouvindo a voz dela, as fortes muralhas que eu havia construído meticulosamente ao redor do meu coração desmoronaram em um instante. Mordi o lábio com força para não soluçar. Mas minha voz ainda falhou com a emoção. Mãe, eu estou bem. É que o quê? Diga-nos. Querida, você está nos matando de susto. A voz ansiosa do meu pai interrompeu. Respirei fundo, lutando para me recompor. Eu não podia contar a eles toda a verdade. Meus pais estavam envelhecendo. Eles não conseguiriam lidar com o choque. O conhecimento de que sua filha havia sido enganada por 5 anos, aleijada por seu próprio marido, e que seu primeiro neto havia sido assassinado. O pensamento por si só era suficiente para quebrá-los. Mãe, pai, eu vou me divorciar do Arthur. Minha voz era baixa, mas firme. Cada palavra estava infundida com uma resolução inabalável. Um longo silêncio se estendeu pela linha. Finalmente, meu pai falou, sua voz cheia de confusão. Vocês brigaram? Por que essa conversa repentina de divórcio? O Arthur fez algo para te machucar? Não. É complicado. Não posso explicar pelo telefone. Eu disse, lutando para manter minha voz firme. Eu estou voltando para casa. Para Genebra. Eu explico tudo então. Mas, por favor, de agora em diante, não digam uma palavra sobre isso para o Arthur. Nem digam a ele que conversamos. Eu cuidarei de toda a papelada aqui. E então volto para vocês. Meus pais, embora seus corações estivessem partidos de preocupação, conheciam sua filha. Eu sempre fui obstinada, determinada. Vendo que minha decisão estava tomada, eles não fizeram mais perguntas. Eles apenas prometeram. Suas vozes grossas de emoção, estaremos esperando por você. Querida, aconteça o que acontecer. Estamos sempre aqui para você. Apenas não se deixe quebrar. Desligando o telefone, senti como se um peso pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. Com o apoio dos meus pais, encontrei a força que precisava para enfrentar o que estava por vir. No dia seguinte, enquanto Arthur estava ocupado com reuniões, chamei um táxi acessível para a cadeira de rodas e fui sozinha ao cartório. 5 anos atrás, eu havia entrado neste prédio de mãos dadas com ele, meu rosto radiante de esperança e felicidade. Hoje, eu estava sozinha em uma cadeira de rodas fria, com um coração morto. Levei-me até o balcão de registros e entreguei ao funcionário a ornamentada certidão de casamento que eu guardava em segurança em uma caixa. Eu gostaria de dar entrada no divórcio. O funcionário pegou o documento, verificou seu sistema e então franziu a testa, olhando para mim com uma mistura de confusão e pena. Senhora, esta certidão é uma falsificação. O que? O que você disse? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. O funcionário explicou pacientemente. Sua voz gentil. Não temos registro de um casamento entre a senhora e um Arthur Monteiro em nosso sistema. O selo oficial neste documento está incorreto. Senhora, se não deseja se casar, pode simplesmente ir embora. Não precisa se dar ao trabalho de falsificar documentos oficiais. Levei alguns segundos para processar suas palavras. E então, uma risada borbulhou do meu peito. Eu ri tanto que meu corpo inteiro tremeu, até que as lágrimas escorriam pelo meu rosto mais uma vez. Uma certidão de casamento falsa. Ele não podia nem me conceder a dignidade de um status legal e oficial. Nos últimos 5 anos, eu vivi como a invejável senhora Monteiro, a esposa do CEO das indústrias Monteiro.
Acontece que tudo não passava de uma grande comédia. Eu nem era sua esposa legalmente. Era hilário. Mas, ao mesmo tempo, foi um alívio. Se o casamento nunca existiu legalmente, minha fuga seria muito mais fácil. Eu não teria que desperdiçar uma única gota de energia, passando por um divórcio com um monstro que nunca me considerou sua esposa. Coloquei a certidão falsificada de volta na minha bolsa e enxuguei minhas lágrimas. Meu rosto era uma máscara em branco, desprovido de qualquer emoção. Saí do cartório e peguei outro táxi. Desta vez direto para o consulado suíço. Preciso providenciar um visto de residência de longo prazo, disse eu ao oficial. Minha voz assustadoramente calma. O processo, eles me disseram, levaria 7 dias. 7 dias. Em apenas 7 dias. Eu poderia deixar este inferno. Nos próximos 7 dias. Eu teria que viver sob o mesmo teto que o homem que me empurrou para o abismo. Eu teria que sorrir. Atuar. Fingir que não sabia de nada. Para a Helena que eu era agora. Isso não era difícil. Afinal, ele também era apenas um ator. Durante minha recuperação, Arthur colocou de volta sua máscara de marido devotado e atencioso. Ele me trazia meus doces favoritos, dando-os na minha boca. Todos os dias, ele empurrava minha cadeira de rodas para um passeio no jardim da mansão. A cada poucos passos, ele perguntava: "Você está com frio? Sua perna dói." Para qualquer pessoa de fora, eu era a mulher mais sortuda do mundo, casada com um homem que toda mulher sonhava. Mas só eu sabia que era tudo uma performance. Uma performance terrivelmente convincente. No dia em que recebi alta, Arthur me levou para casa. Quando chegamos à nossa familiar mansão nos jardins, uma pequena figura saiu correndo antes mesmo da porta do carro estar totalmente aberta. Mamãe, mamãe, você voltou. Meu filho de 5 anos, Leo, correu em minha direção, o rosto corado de alegria. Ele jogou os braços ao meu redor antes mesmo de eu estar devidamente acomodada em minha cadeira de rodas, enterrando sua cabecinha no meu colo. Senti tanto a sua falta. Mamãe, o papai não me deixou te visitar no hospital. Não fique triste. Está. Eu sempre estarei com você. Você vai conseguir andar de novo. Eu prometo. Olhando para a criança diante de mim, ouvindo suas palavras puras e sinceras. Meu coração parecia estar sendo rasgado novamente. Como eu amava este menino. Por 5 anos. Ele foi o centro do meu mundo. Eu cuidava de cada refeição, de cada noite de sono, de cada tosse. Eu escolhia cada par de sapatinhos, cada camisetinha. Eu o ensinei a andar, a dizer suas primeiras palavras. Ele era meu mundo, meu conforto, meu tudo. E agora? Me diziam que ele não era meu filho. Meus pensamentos se voltaram para meu filho de verdade. Aquele que foi estrangulado até a morte por seu próprio pai, antes mesmo de ter a chance de ver a luz do dia. Uma onda de dor e ódio me dominou. Sim, aquela criança também era filho de Arthur. Mas ele não o queria. Ele só queria o filho de Camila. E para proteger seu grande amor, ele assassinou sua própria carne e sangue sem pensar 2 vezes. Olhei para Léo. Seus olhos eram claros e inocentes, cheios de um amor puro e dependência de mim. Ele não era meu sangue, mas fui eu que estive lá para ele todos os dias. Fui eu que cuidei dele, o ensinei e o amei com todo o meu coração. O menino era inocente. Ele tinha apenas 5 anos. Ele não sabia de nada. Todo o pecado pertencia àquele homem e mulher desprezíveis. Respirando fundo para suprimir a tempestade de raiva dentro de mim, me curvei e puxei Léo para um abraço apertado. Não disse nada. Apenas deixei as lágrimas que segurei por tanto tempo caírem livremente em seu cabelo macio. Essas lágrimas não eram pelo meu próprio destino trágico, ou pelo meu filho assassinado. Eram também por este menino inocente em meus braços. Léo me sentiu tremer e olhou para cima. Suas pequenas mãos desajeitadamente enxugando minhas lágrimas. Não chora. Mamãe, quando você chora, eu fico triste também. É porque suas pernas doem? Eu vou dar um beijinho para sarar. Não vai doer mais.
Ele fez biquinho e soprou um fluxo de ar quente em minhas pernas imóveis. Aquele gesto inocente foi como outra faca se contorcendo em meu coração já ferido. Fechei os olhos e o segurei com mais força, fazendo um voto silencioso. Não importa o quanto eu odiasse Arthur e Camila, eu nunca descontaria nesta criança. Ele merecia uma vida pacífica. Mas quem me devolveria minha vida pacífica? Quem me devolveria a criança que eu perdi? Alguns dias depois, Arthur me levou e a Léo a uma grande gala da alta sociedade de São Paulo. Ele disse que era para me animar, para mostrar a todos que não importava o que acontecesse comigo. Minha posição como esposa do CEO das Indústrias Monteiro era inabalável. Apenas assenti silenciosamente, um sorriso frio se formando em meu coração. Ele sempre foi tão habilidoso em se apresentar perfeitamente. Levar sua esposa deficiente em público só faria sua imagem de marido devotado brilhar ainda mais. Vesti o brilhante vestido de noite azul safira que ele escolheu para mim. O quente chale de vison que ele colocou sobre meus ombros. Sentei-me em minha cadeira de rodas, observando silenciosamente as luzes da cidade se tornarem um borrão pela janela. Uma boneca bonita, mas sem alma. A festa foi realizada em um hotel 5 estrelas com vista para o Rio Pinheiros. Lustres de cristal, música suave e pessoas ricamente vestidas se misturavam, suas taças de vinho tilintando. No momento em que Arthur me empurrou para dentro, todos os olhos se voltaram para nós. Olhares de pena, admiração e inveja. O Senhor Monteiro é um homem maravilhoso. Ainda amar e cuidar de sua esposa depois do que aconteceu. Ela é tão sortuda. Você teria que ter salvado um país em uma vida passada para encontrar um marido como esse. Os murmúrios chegaram aos meus ouvidos, mas não causaram ondulações no lago plácido do meu coração. Sortuda? Se isso fosse sorte, eu a daria de bom grado a qualquer uma das mulheres que me invejavam agora. Como esperado, em um canto do salão, vi uma figura familiar. Camila Soares. Naquela noite, ela não estava em seu uniforme rígido de secretária, mas em um vestido sereia preto justo. Seu cabelo estava elegantemente ondulado, sua maquiagem requintada. Ela parecia menos uma secretária e mais uma socialite. Eu sabia por que ela estava lá, sob o pretexto de ser sua assistente pessoal. Camila sempre acompanhou Arthur em festas, grandes e pequenas. Antes, eu nunca havia suspeitado de nada. Eu mesma até preparei presentes de aniversário para ela e pedi para Arthur entregar. Olhando para trás agora, percebi como eu tinha sido patética. Eu gostava do comportamento gentil e vulnerável de Camila. Pensei que ela era uma pobre mulher que precisava de proteção. Acontece que a mais pobre, a mais lamentável era eu. Eu estava perdida em pensamentos quando Arthur me empurrou bem na frente de Camila. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para eu ler o afeto inconfundível entre eles. Camila, você poderia cuidar da minha esposa por um momento? Disse Arthur em um tom natural, como se estivesse dando uma instrução de trabalho normal. Preciso ir cumprimentar alguns parceiros. Ele estava deixando sua esposa aos cuidados de sua amante. Poderia haver algo mais nojento? Camila manteve sua expressão gentil de sempre. Ela se curvou ligeiramente e me perguntou suavemente: Senhora Monteiro, gostaria de beber algo? Posso pegar para a senhora? Apenas olhar para seu rosto hipócrita fez meu estômago se contrair. Não disse nada. Simplesmente balancei a cabeça e desviei o olhar, ignorando completamente sua presença. Meu silêncio claramente irritou Camila. Mas ela escondeu bem, seus olhos se enchendo de lágrimas falsas, como se tivesse sido injustiçada. Se não precisa de nada, vou me retirar. Ela sussurrou, virando-se para ir embora. Ela só deu alguns passos quando de repente soltou um grito agudo e caiu no chão. Seu corpo rolou direto para um enorme bolo de vários andares no centro do salão. O suporte do bolo tinha uma decoração de metal afiada e, por azar, a cabeça de Camila bateu com força nela. Sangue imediatamente jorrou, manchando o chão de mármore branco de vermelho. Seu grito ecoou por todo o salão. Do outro lado da sala,
O rosto de Arthur mudou de cor instantaneamente. Ele abandonou os parceiros com quem estava conversando e correu em direção a Camila como um homem possuído. Sua expressão de pânico e preocupação estava completamente desprotegida. E sua próxima ação chocou todos os presentes. Para chegar a Camila mais rápido, ele empurrou violentamente minha cadeira de rodas para fora de seu caminho. Saia! Ele cuspiu. Uma única palavra gelada. Antes que eu pudesse reagir, meu corpo e a cadeira de rodas foram arremessados, caindo no chão duro e frio. Minhas costas bateram com força no chão, meus membros espalhados desajeitadamente. Minha cabeça girou. O salão ficou em silêncio mortal. Ninguém se atreveu a me ajudar a levantar. A esposa legal havia sido rudemente jogada de lado por seu marido, enquanto a amante estava sendo tratada como um tesouro precioso. Foi só depois de me ver deitada imóvel no chão, com sangue escorrendo de um corte na testa, que Arthur pareceu voltar a si. Ele deve ter percebido que suas ações foram óbvias demais. Ele correu, me ajudou a voltar para a cadeira de rodas. Sua voz uma mistura de pânico e arrependimento superficial. Desculpe. Eu não quis. Eu não te vi aí. A Camila está muito machucada. Preciso levá-la ao hospital. Você e o Léo conseguem ir para casa sozinhos? Antes que eu pudesse responder, ele pegou Camila nos braços e saiu correndo do salão, como se sua esposa ferida nem existisse. Os convidados foram embora gradualmente, deixando um salão vazio cheio de um silêncio frio e constrangedor. Apenas Léo e eu permanecemos. O menino estava ao meu lado, segurando cuidadosamente minha mão fria. Sua pequena voz um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Não fique triste, mamãe. O papai não fez de propósito. Ele só estava preocupado porque a tia Camila se machucou. Eu te levo para casa. Olhei para a criança. Seu rosto uma máscara de preocupação e tristeza. Mas minha garganta parecia estar sendo apertada. E eu não conseguia pronunciar uma única palavra. Simplesmente levantei minha mão e acariciei suavemente sua bochecha. O motorista da família Monteiro nos levou para casa. O carro de luxo deslizava silenciosamente pela noite. O ar dentro tão pesado quanto chumbo. Inclinei minha cabeça contra a janela. Meus olhos vazios enquanto observava a cidade passar. Eu não estava triste. Não sentia dor. Meu coração havia morrido há muito tempo. Estávamos a meio caminho de casa, dirigindo por uma estrada deserta perto do rio, quando uma van preta sem identificação apareceu de repente atrás de nós, forçando nosso carro a parar. Antes que nosso motorista pudesse reagir, as portas da van se abriram. Uma rajada de ar frio entrou. Antes que eu pudesse registrar o que estava acontecendo, um saco de estopa grosso e áspero foi jogado sobre minha cabeça. Meu mundo ficou preto. Fui levantada e jogada em um espaço apertado e mal cheiroso, provavelmente o porta-malas de outro veículo. Ouvi Léo gritar, mas o som foi rapidamente abafado. Não sei para onde me levaram, nem por quanto tempo dirigimos. Quando tudo finalmente parou, fui arrastada para fora e jogada em um chão de cimento frio. Antes que eu pudesse tentar entender o que estava acontecendo, uma surra impiedosa começou. Punhos e pés choveram sobre meu corpo já enfraquecido. Botas de bico de aço chutaram minhas costelas, enviando ondas de dor que quebravam os ossos através de mim. Tudo o que eu podia fazer era me encolher em uma bola dentro do saco, tentando proteger meus órgãos vitais. Eu não sabia por que isso estava acontecendo, ou o que havia acontecido com Léo. Cerrei os dentes, suportando o ataque até que a consciência finalmente se esvaiu. Não sei quanto tempo se passou. Quando voltei a um estado de consciência nebulosa, ouvi uma voz familiar. Era David Costa, o assistente de Arthur. Ele estava no telefone com alguém. Senhor, a senhora Monteiro foi muito espancada. Ela está inconsciente há horas. Eu entendo que o senhor queria dar uma lição nela pelo que aconteceu com a Ezetia Soares. Mas isso é o suficiente. Tenho medo que ela possa realmente morrer. Meu corpo inteiro ficou frio, como se o sangue tivesse parado de fluir em minhas veias. Este sequestro
Esta surra brutal que me levou à beira da morte foi orquestrado pelo próprio Arthur. Foi tudo vingança pelo pequeno show de Camila na festa. Ele me odiava tanto assim? O suficiente para me querer morta? Antes que eu pudesse processar a dor daquela verdade cruel, outra voz ecoou na escuridão. Jovem, mas assustadoramente fria. Não é o suficiente. Ela fez aquilo com a minha mãe de propósito. Precisamos fazê-la sofrer mais do que a morte. Meu coração se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Dentro da escuridão sufocante do saco, meus olhos se abriram. Eu não podia acreditar no que acabara de ouvir. Era a voz de Léo, o filho que eu amei mais do que a própria vida. O menino que eu cuidei durante as febres. Alimentei colher por colher. Ensinei passo a passo. A criança que, poucas horas antes, segurou minha mão e prometeu estar sempre ao meu lado. Ele sabia de tudo. Ele sabia que eu não era sua mãe de verdade. E que Camila era. E ele me odiava. Ele odiava a mulher que o criou por 5 anos o suficiente para querer que ela sofresse um destino pior que a morte. A surra recomeçou. Desta vez, não eram apenas os chutes pesados de homens adultos. Eu podia sentir os pequenos e violentos chutes de uma criança, cheios de malícia. Mordi o lábio até sentir o gosto de sangue, recusando-me a fazer um som. Apenas lágrimas fluíam incessantemente, misturando-se com suor e sangue, encharcando o saco mal cheiroso. Desta vez, não era por causa da dor física. Era a dor de uma alma que havia sido completa e totalmente destruída. A última centelha de esperança que eu mantinha a crença na inocência do menino. Em sua humanidade havia sido brutalmente esmagada pelo próprio menino. Este mundo, para mim, era verdadeiramente o inferno. Quando acordei novamente, estava de volta ao quarto familiar da mansão Monteiro. Meu corpo inteiro doía. Os hematomas escuros e a dor lancinante eram a prova da brutalidade da noite anterior. Ao forçar meus olhos a se abrirem, a primeira coisa que vi foram 2 rostos familiares ao lado da minha cama. Arthur e Léo, pai e filho, estavam interpretando seus papéis perfeitamente. Vendo que eu estava acordada, Arthur correu para pegar minha mão. Seu rosto bonito uma máscara de extrema culpa e autorrecriminação. Helena, você acordou. É tudo culpa minha. Se eu não tivesse te deixado sozinha, se eu tivesse te levado para casa, você nunca teria sido sequestrada. Não se preocupe. Já mandei meus homens encontrarem os desgraçados que fizeram isso. Vou fazê-los pagar 100.000 vezes pela dor que te causaram. Suas palavras eram tão sinceras que a antiga Helena teria se comovido às lágrimas. Ela acreditaria que ele realmente a amava e se importava com ela. Mas a Helena atual sentia apenas um profundo e nauseante nojo. Léo, ao lado dele, segurava uma tigela de remédio e se aproximou de mim. Os olhos do menino estavam vermelhos e inchados. Sua voz era suave, mas totalmente oca. Mamãe, é hora do seu remédio. Você tem que tomar para melhorar. De agora em diante, eu vou te proteger. Não vou deixar ninguém te machucar nunca mais. Me proteger. Olhei silenciosamente para pai e filho. Este retrato perfeito de uma família amorosa. Em minha mente, eu ainda podia ouvir a voz gélida do menino gritando: mate essa mulher. Meu rosto era uma tela em branco, bem abaixo da superfície. Havia apenas desespero e um silêncio tão profundo quanto a morte. Depois de perder minhas pernas, depois de descobrir as mentiras intermináveis e as verdades cruéis, eu perdi a vontade de falar. Eu só queria que esses 7 dias passassem rápido. Eu só queria que meu visto fosse aprovado para que eu pudesse deixar este lugar imundo e voltar para meus pais. Eu precisava curar meu coração partido e as pernas quebradas, que eram um lembrete constante do homem com quem eu me casei. Arthur não notou nada de errado. Ele presumiu que eu estava deprimida pelo trauma do sequestro e me cobriu com ainda mais atenção, interpretando o papel do marido arrependido. Naquele dia, ele teve que sair para um assunto urgente no escritório. Antes de sair, ele instruiu a governanta a cuidar bem de mim. Depois que ele se foi, a enorme mansão ficou silenciosa novamente.
Sentei-me em minha cadeira de rodas, meu olhar vagando sem rumo. De repente, meus olhos se fixaram em uma porta de mogno no final do corredor. Era o escritório de Arthur. Um cômodo que ele sempre mantinha trancado. Era o único lugar nesta casa em que eu nunca tive permissão para entrar. Ele sempre dizia que continha documentos confidenciais da empresa e que era proibido. Eu nunca questionei. Mas agora, uma premonição sombria sussurrou para mim que os verdadeiros segredos escondidos naquele quarto eram muito mais aterrorizantes do que qualquer coisa que eu já sabia. Como se atraída por uma força invisível, me dirigi à porta. Estava trancada. Lembrei-me de tê-lo visto uma vez tirar uma chave de dentro de um vaso de cerâmica decorativo no canto do corredor. Minha mão tremeu quando alcancei o interior. Meus dedos roçaram em metal frio. Uma chave. Ao inseri-la na fechadura, minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Clique. A porta se abriu. No momento em que entrei, congelei. O sangue em minhas veias virou gelo. E o ar foi sugado dos meus pulmões. Isso não era um escritório. Era um santuário. Um museu de amor dedicado exclusivamente a Camila Soares. As paredes não eram adornadas com prêmios ou troféus de negócios, mas com fotografias ampliadas e emolduradas de Camila. Desde seus dias inocentes de colégio em um uniforme até a mulher madura e sedutora que ela era agora. Cada sorriso, cada franzir de testa, cada momento de sua vida estava documentado. As estantes não continham livros de negócios, mas recordações de seu relacionamento. Um cachecol que ela tricotou para ele. Cartas de amor que ele escreveu para ela. Pequenos presentes que trocaram em aniversários. Havia até uma caixa de cristal, colocada na posição mais proeminente, contendo o cordão umbilical do recém-nascido Léo. Um lugar de honra mais significativo do que nossa própria foto de casamento jamais ocupou. Na mesa de mogno, havia um diário de capa de couro preta. Meu coração parou de bater. Aproximei-me, com uma mão que eu não conseguia mais controlar. Abri na primeira página. A caligrafia familiar, porém gelada. Era uma lâmina que cortava meus olhos. 12 de outubro. Hoje, tenho que me casar com uma mulher que não amo. Sei que o resto da minha vida será submerso em dor e hipocrisia. Camila. Meu amor. Sinto muito. Por favor, espere por mim. Cada entrada que se seguia era outra faca, torcendo mais fundo, não me deixando escapatória. 5 de março. Tive que dormir com a Helena. Foi nojento. Ela era tão carente, tão exigente. Eu a satisfiz uma vez, mas tive que tomar 3 banhos depois para me sentir limpo. Sinto-me tão sujo. 21 de junho. Helena está grávida. Seu sorriso feliz me dá vontade de enlouquecer. Por quê? Porque não podia ser a Camila carregando meu filho? 14 de fevereiro. Hoje, com minhas próprias mãos, matei o filho de Helena. O bebê se parecia com ela. Pequeno, pálido e macio. Quando minhas mãos se fecharam em volta do seu pescoço, hesitei por um segundo, mas então Camila começou a chorar. Ela disse que não queria que eu tivesse um filho com outra mulher. Então, tive que sacrificar o bebê. Eu vi dar seu último suspiro em minhas mãos. Agora, não há mais obstáculos entre mim e Camila. Quando terminei de ler, eu estava completamente destruída. Eu queria gritar. Eu queria uivar. Eu queria destruir tudo naquele quarto. Mas minha garganta estava apertada. E nenhum som saía. Meu corpo tremia. E o diário caiu das minhas mãos. Suas páginas se abrindo, revelando anos de pecado. Ele amava tanto aquela mulher? O suficiente para destruir sua esposa, e até mesmo mandar seu próprio filho para o túmulo. Tudo por Camila? Isso não era um homem. Ele era um monstro. Sentei-me imóvel no meio da sala. Lágrimas silenciosas esculpiram longos rastros em minhas bochechas. Não senti mais dor. Meu coração já havia sido moído a pó. Nos dias seguintes, vivi como uma sombra em minha própria casa. Mal comia, mal falava e não interagia com ninguém. Arthur, alheio, pensou que eu ainda estava sofrendo com as consequências do sequestro. Na verdade,
Ele demonstrou ainda mais preocupação e cuidado comigo. Ele não fazia ideia de que, por trás do meu corpo frágil e rosto inexpressivo, um fogo de vingança queimava silenciosamente, apenas esperando o momento certo para consumir tudo. Hoje, eu disse a ele que queria ir à Catedral da Sé para rezar pela paz. Ele estava muito ocupado para ir comigo, mas mandou o motorista me levar. Eu não ia rezar pela minha própria paz. Eu ia acender uma vela pela alma do meu filho injustamente assassinado, embora ele tenha morrido sem nome, sem nunca ver o mundo. Ele ainda era meu bebê. Eu só esperava que, na vida após a morte, ele não fosse uma alma solitária e errante, e que pudesse encontrar a paz, esquecendo a tristeza de ser abandonado por seu próprio pai. Depois de acender a vela, me dirigi a um canto tranquilo atrás do salão principal para rezar. Mas eu estava lá há poucos momentos quando ouvi passos familiares ecoando da entrada. Era Arthur. E com ele estavam Camila e Léo, uma família feliz de 3 pessoas. Meu coração se apertou. Rapidamente escondi minha cadeira de rodas atrás de uma grande estátua. Nas mãos de Arthur havia uma pequena urna de cerâmica. Meu coração parecia ter parado de bater. Aquilo era meu bebê. Os 3 pararam em frente ao altar. A voz de Camila era tão leve e frágil quanto o vento, mas cada palavra que ela dizia era como 10.000 agulhas perfurando meus ouvidos. Arthur, você vai mesmo espalhar as cinzas do filho da Helena? Ele tem aparecido nos meus sonhos há dias, exigindo minha vida. Ele era seu filho. Afinal, foi por minha causa que você o matou. É natural que ele me ressinta. Léo, ao lado dela, gentilmente puxou sua manga e olhou para ela com olhos de adoração. Mamãe, você é muito boazinha. É por isso que ele está te incomodando. O papai está fazendo a coisa certa. Devemos nos livrar dele completamente, para que ele nunca mais possa te incomodar. Arthur acariciou ternamente o rosto de Camila, seus olhos cheios de um olhar carinhoso, como se ela fosse o único tesouro do mundo. Não se preocupe. Nada neste mundo é mais importante do que você e o Léo. Depois de falar, ele virou a cabeça. Seu olhar era o de um assassino de sangue frio. Sem um pingo de hesitação, ele abriu a tampa da urna e olhou para dentro, como se estivesse olhando para uma pilha de lixo, não para os restos de sua própria carne e sangue. No momento seguinte, ele levantou a mão e derramou todas as cinzas da urna em um bueiro ao lado da catedral. O fino pó branco se espalhou no ar antes de ser levado pelo vento. Camila soltou um suspiro visível de alívio. Arthur se virou para ela. Sua voz suave novamente. Agora que as cinzas se foram, você pode finalmente descansar em paz. Certo? Os 3 deram as mãos e se afastaram da catedral. Uma família perfeita e feliz. Foi só depois que suas figuras desapareceram completamente que eu saí de trás da estátua. Um grito silencioso e gutural rasgando minha garganta. Como se por um sinal, os céus se abriram e uma chuva torrencial começou a cair. As cinzas que acabavam de ser espalhadas agora estavam encharcadas pela chuva, misturando-se com a água suja e sendo lentamente lavadas em direção ao bueiro. Caí da minha cadeira de rodas, desabando no chão frio e molhado. Arranhei freneticamente a lama com as 2 mãos, tentando juntar o pó branco que agora era indistinguível da sujeira. Meu bebê, meu doce bebê. Olhei, de olhos arregalados, enquanto os últimos restos do meu filho eram levados. A impotência, a incapacidade de proteger sequer um punhado de suas cinzas. Era uma dor que perfurava meu peito, me afogando em uma inundação de desespero. Chorei e tremi, minhas mãos cavando na lama, meus lábios murmurando as mesmas palavras repetidamente. Deus, por favor, me deixe apenas um pedacinho, apenas um pouquinho para a mamãe se lembrar de você. Por favor. Talvez até os céus tenham se comovido com meu sofrimento dilacerante, em meio à lama e à chuva fria. Meus dedos pararam de repente. Eles haviam tocado em algo pequeno e duro, um pequeno fragmento de osso, levemente branco. Com a mão trêmula, agarrei-o, segurando-o contra o peito como se fosse a vida mais preciosa.
Bebê, é a mamãe. A mamãe ainda tem você. Eu não estava mais lamentando. As lágrimas apenas fluíam. Um rio silencioso de tristeza da parte mais profunda da minha alma. Este era meu filho. Minha carne e sangue. Meu tesouro. A vida que uma vez tentei proteger com a minha própria. E agora? Tudo o que restava dele era este pequeno e frio pedaço de osso. Pressionei o fragmento suavemente contra meu peito. As lágrimas fluindo como uma barragem rompida. Demorou muito tempo até que eu finalmente conseguisse me levantar do chão. Arrastei meu corpo quebrado para encontrar o padre da paróquia, implorando-lhe para que o fragmento de osso fosse moído e selado em um pequeno e simples pingente, algo que eu pudesse usar para sempre. No caminho para casa, o céu ainda estava desabando. Não prestei atenção ao vento e à chuva que açoitavam meu rosto, encharcando-me até os ossos. Voltei para casa, exausta e sozinha. Não havia ninguém para me ajudar. Ninguém para me receber. O pequeno pingente repousava silenciosamente contra meu peito, como uma pequena alma que finalmente encontrou seu santuário, ancorando-se ao meu coração partido. Acariciei-o suavemente, repetindo as mesmas palavras repetidamente, como se estivesse confortando meu filho e a mim mesma. Não tenha medo. Não tenha medo. Estamos juntos para sempre agora. O dia em que meu visto de residência foi aprovado foi meu aniversário. Para continuar sua farsa e manter sua imagem de marido perfeito, Arthur deu uma festa luxuosa para mim no hotel mais chique da cidade. A lista de convidados eram quem é quem da elite de São Paulo. Rosas vermelhas enchiam o salão de festas. E presentes de seus parceiros de negócios estavam empilhados. O vestido de noite que ele mandou fazer para mim era adornado com milhares de cristais brilhantes, como se tentasse cobrir as feridas purulentas internas com esplendor externo. Cada convidado que chegava se derretia em admiração. O Sr. Monteiro é a definição de um marido perfeito. Tão romântico. Estou com tanta inveja. É verdade. Um amor de infância. De uma família perfeitamente compatível. E ainda tão apaixonado depois de todos esses anos. É como um conto de fadas. Uma mulher até se aproximou de mim, seu rosto brilhando de bajulação. Senhora Monteiro, você é verdadeiramente abençoada. É tão claro o quanto o Senhor Monteiro a ama. Todas nós a invejamos. Sentei-me em minha cadeira de rodas, ouvindo silenciosamente suas palavras. Um sorriso fraco e vazio nos lábios. Era um sorriso que não chegava aos meus olhos, que antes eram claros como um lago de outono, mas agora estavam turvos e parados. Sinceridade, sussurrei, minha voz leve como uma pena, mas fez a mulher recuar. É uma coisa tão preciosa. É por isso que quem a trai merece engolir 1000 agulhas e morrer 1000 mortes. Enquanto eu falava, o ar ao nosso redor parecia congelar. Minha expressão séria e olhar frio tornaram a atmosfera pesada e desconcertante. Ao meu lado, Arthur e Léo estremeceram, seus rostos empalidecendo momentaneamente. Eles se entreolharam, um lampejo de ansiedade nos olhos, como se temessem que eu soubesse de tudo. Era a hora do evento principal, apagar as velas e fazer um desejo. As pessoas se reuniram ao meu redor no centro do palco. A música de parabéns para você soou, seguida por um coro de felicitações. Faça um desejo. Senhora Monteiro, faça um desejo. Arthur gentilmente colocou uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. Ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira de rodas. Sua voz suave e aparentemente sincera. Faça um desejo. Helena. Olhei para os rostos expectantes ao meu redor. Depois juntei lentamente as mãos e fechei os olhos. Um momento depois, abri-os e falei com uma voz clara. Meu primeiro desejo é que minhas pernas se curem rapidamente. Meu segundo desejo é que minha vida futura seja alegre e livre. E meu terceiro desejo é que as pessoas que eu não quero ver desapareçam do meu mundo para sempre. Um aplauso estrondoso irrompeu do público. Ninguém achou nada de estranho em meus desejos. Apenas 2 pessoas, Arthur e Léo, tiveram uma ligeira mudança em suas expressões. Pela primeira vez em anos, meus desejos de aniversário não os incluíam.
todos os anos antes. Eu desejava que Léo crescesse saudável, que os negócios de Arthur prosperassem. Mas este ano, todos os meus desejos eram para mim mesma. Pai e filho, sentindo um arrepio de desconforto, rapidamente se adiantaram. Helena, eu sei que estive ocupado com aquele grande projeto ultimamente, e não te dei atenção suficiente. Sei que você está chateada. Assim que isso terminar, passarei todo o meu tempo com você. Não fique triste, disse Arthur, pegando minha mão, sua voz cheia de desculpas. Léo acrescentou rapidamente, seus olhos brilhando com um charme praticado. Mamãe, tenho tido tanto dever de casa desde que comecei o jardim de infância. Não tive tempo de brincar com você. Por favor, não fique brava comigo e com o papai. Está? Olhei para os dois, para seus olhares vacilantes. Não disse nada. Ocupados? Sim, eles estiveram muito ocupados. Ocupados contratando alguém para me atropelar. Ocupados me sequestrando e me espancando. E provavelmente, ocupados planejando outro casamento. Naquele momento, Camila chegou atrasada. Uma caixa de presente lindamente embrulhada em suas mãos. Ela se aproximou. Sua voz doce como mel. Senhora Monteiro, sinto muito pelo atraso. Estive tão ocupada planejando meu casamento com meu noivo. Por favor, me perdoe. Ergui o canto dos lábios. Meu olhar plácido como um lago morto. Um noivo? S.T.A. Soares? É a primeira vez que ouço falar disso. Camila corou ligeiramente, fingindo timidez ao responder em voz baixa, estamos juntos há muito tempo. Nós apenas decidimos manter em segredo. Meus dedos se apertaram inconscientemente no apoio de braço da minha cadeira de rodas, minhas unhas cravando no couro. Depois de um momento, assenti lentamente. Parabéns. Quando é o casamento? Camila sorriu triunfante. Na próxima semana. Antes que eu pudesse reagir, Arthur interrompeu. É hora dos fogos de artifício. Helena, deixe-me te levar lá para fora. Casais já haviam reivindicado os melhores lugares para assistir ao espetáculo, acreditando na antiga superstição de que um beijo sob os fogos os uniria para sempre. Mas eu fui levada ao gramado da frente e deixada sozinha em minha cadeira de rodas fria no meio da multidão. Enquanto o novo ano da minha vida estava prestes a começar. Arthur não estava em lugar nenhum. Eu sabia para onde ele tinha ido. Dirigi-me ao jardim tranquilo nos fundos do hotel. E lá, como esperado, em um canto isolado, vi Arthur e Camila, abraçados, beijando-se apaixonadamente sob os brilhantes fogos de artifício. As luzes cintilantes no céu iluminavam os amantes secretos. E o rosto feliz de Léo, que batia palmas e torcia por eles. Uma pequena família perfeita e calorosa. Eu era a única que faltava. Sentei-me na escuridão, observando-os. Meu coração não doía mais. Havia apodrecido há muito tempo, deixando apenas um espaço frio e vazio. Virei silenciosamente minha cadeira de rodas e deixei minha própria festa de aniversário. Deixei este último ato da peça. Naquela noite, eu deixaria aquela casa. Eu deixaria esta cidade. Meu plano de fuga estava agora em movimento. Uma semana depois, em uma propriedade histórica nos arredores da cidade, um casamento secreto, mas extremamente luxuoso, estava acontecendo. A lista de convidados era pequena, composta apenas pelos confidentes mais próximos de Arthur, pessoas que nunca diriam uma palavra ao mundo exterior. Arthur estava no altar, ajustando sua gravata borboleta. Ele observava os convidados rindo e brindando, mas uma estranha sensação de inquietação se instalou em seu coração. Esse sentimento o assombrava há uma semana, desde o meu aniversário, quando ele voltou naquela noite. Eu tinha sumido. A governanta disse que eu estava cansada e tinha ido para a cama cedo. Ele descartou isso como eu estando chateada com a festa. Mas nos dias seguintes, eu permaneci retraída e quieta. E o olhar em meus olhos quando eu o via era terrivelmente vazio. Ele disse a si mesmo que estava apenas nervoso por finalmente se casar com a mulher que amava. Ainda assim, ele não resistiu a ligar para David Costa.
Vá até a mansão e verifique a Helena. E lembre-se, ela não pode descobrir sobre meu casamento hoje. Se ela souber, com certeza virá e fará uma cena. Entendido? Só depois de desligar ele sentiu um alívio. Voltando ao seu papel de noivo sorridente. A cerimônia começou. Camila, em um vestido de noiva branco puro, caminhava lentamente pelo corredor como uma princesa. Na frente dela, vestido com um pequeno smoking, estava Léo, o portador das alianças. Um sorriso doce no rosto. O coração de Arthur batia forte, enquanto observava a mulher que amava se aproximar. O dia finalmente havia chegado. Ele finalmente poderia dar a ela a posição que ela merecia. Ele se curvou, pronto para colocar o anel de diamante cintilante em seu dedo. Nesse momento, seu telefone vibrou alto no bolso do smoking. Ele franziu a testa, prestes a desligá-lo. Mas ao ver que a chamada era de David, uma sensação de presságio o fez atender com irritação. O que foi? A voz de David do outro lado estava frenética e entrecortada, misturada com o som do vento. Senhor, é um desastre. A senhora Monteiro. Ela descobriu tudo. Ela arrumou todas as suas coisas e saiu de casa. Acabamos de receber um relatório. O voo que ela pegou para Paris encontrou uma turbulência severa. Caiu no oceano. Não há sobreviventes. Senhor. Um trovão rugiu na cabeça de Arthur. Seu corpo inteiro congelou como uma estátua. A aliança em sua mão escorregou, caindo no chão de mármore. Ela sabia? Mas por que não disse nada? Por que não me confrontou? Ou chorou? Ou fez uma cena? Ela simplesmente foi embora? Não podia ser. O pensamento se repetia em sua mente. Mas a voz de seu assistente era fria e final como uma sentença de morte. O voo AF275 foi declarado perdido no março. As autoridades de resgate dizem que a chance de sobrevivência é 0. Vendo-o parado congelado no meio da cerimônia, Camila correu até ele. Arthur. O que há de errado? Ela sussurrou, estendendo a mão, esperando pelo anel. Mas Arthur não conseguia se mover. Ele não via mais a bela noiva à sua frente. Tudo o que ele podia ver era Helena no dia do casamento deles. Sua mão estendida exatamente assim. Seus olhos cheios de amor e expectativa. A única diferença era que, naquela época, sua mente estava cheia apenas de Camila. Por que estou pensando nela agora? No momento mais feliz da minha vida? Arthur? Insistiu Camila, sacudindo seu braço. Ele voltou à realidade. Olhou para sua noiva. Depois para o espaço vazio além dela. Ele cerrou os dentes e pronunciou uma única frase que chocou a todos. Sinto muito. Algo aconteceu com a Helena. O casamento. Conversamos sobre isso depois. Sem outra palavra de explicação. Ele se virou e saiu da cerimônia, deixando para trás uma noiva atordoada e dezenas de convidados perplexos. Ele dirigiu como um louco de volta à mansão nos jardins e subiu correndo, procurando desesperadamente por qualquer vestígio meu. Mas a casa estava vazia e fria. Meu armário estava vazio. Todos os meus documentos, meus objetos de valor, até mesmo todos os presentes que ele já me deu, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ela realmente tinha partido. E nunca mais voltaria. Ele caiu no chão. Uma dor estranha e oca no peito. Como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Por quê? Porque dói. Eu não sempre quis que ela desaparecesse? Agora meu desejo se tornou realidade. Então por que meu peito está tão apertado? Tão difícil de respirar? Enquanto isso, a milhares de quilômetros de São Paulo, outro avião pousava em segurança no aeroporto de Genebra. Na Suíça, uma mulher com roupas simples, um chapéu de abas largas escondendo a maior parte do rosto, saiu do portão de desembarque em sua cadeira de rodas. Meus pais estavam me esperando. No momento em que me viram, correram e me puxaram para um abraço choroso. Querida, você finalmente chegou. Eu sorri. Um sorriso verdadeiro e aliviado depois de dias vivendo no inferno. Sim. Mãe. Pai. Estou em casa. Eles me levaram para a melhor clínica particular de Genebra.
Após um exame completo, o médico me disse que ainda havia esperança para minhas pernas. Com tratamento consistente, eu poderia ficar de pé novamente. Eu poderia andar como antes. Naquela noite, deitada em uma cama de hospital em um país estrangeiro, olhei pela janela para as luzes brilhantes da cidade. 3 anos. O médico disse que levaria pelo menos 3 anos para uma recuperação completa. 3 anos. Arthur, deixe todos pensarem que estou morta. Em 3 anos, quando eu voltar, vou cobrar tudo o que você me deve. Com juros. Este jogo ainda não acabou. 3 anos. Não é muito tempo. Mas é tempo suficiente para mudar tudo. Tempo suficiente para uma pessoa morrer e renascer. Tempo suficiente para que cinzas frias sejam reacendidas em um fogo ardente. 3 anos depois. São Paulo. No centro de convenções mais glamouroso da cidade. Uma grande gala de negócios estava sendo realizada para dar as boas-vindas ao retorno de Julian Torres, o respeitado presidente da Croft Enterprises, com sede na Europa. Seu retorno, segundo rumores, era para uma grande expansão no mercado brasileiro, capturando a atenção de todo o mundo empresarial de São Paulo. Em um canto do salão, Arthur Monteiro tomou um gole frio de vinho tinto. Ele examinou a multidão risonha e tagarela com um olhar indiferente. Em 3 anos, ele se tornou ainda mais formidável. Seu poder mais absoluto. Sob sua liderança, as indústrias Monteiro cresceram, e sua posição no mundo dos negócios era inabalável. A morte trágica de sua esposa há 3 anos, longe de ser uma mancha em sua reputação, foi transformada em um conto de amor trágico, reforçando sua imagem de homem profundo e devotado. Ele ainda era o solteiro de ouro aos olhos de inúmeras mulheres. O marido modelo lamentando seu amor perdido. Atrás dele, Camila Soares, vestida com um sensual vestido de noite. Sussurrou: Arthur. Ouvi dizer que os Torres trouxeram sua amada filha de volta com eles desta vez. Dizem que ela é uma grande beleza, tão talentosa quanto deslumbrante. Arthur não respondeu. Não havia nenhum lampejo de interesse em seu rosto. Ele estava lá apenas para prestar suas homenagens a um potencial parceiro de negócios. Para ele, uma mulher era igual a outra. Ninguém jamais poderia substituir. Ele interrompeu o pensamento antes que pudesse se formar completamente. Depois de algumas rodadas de bebida, a conversa animada no salão de repente cessou. As luzes diminuíram, deixando um único holofote no centro do palco. Um homem em um terno elegante subiu. Era Julian Torres. Ele pegou o microfone. Um sorriso encantador no rosto. Obrigado a todos por se juntarem à minha família para celebrar esta noite, disse ele. Sua voz baixa e suave. Além de anunciar os planos de investimento da Croft Enterprises, também quero apresentar alguém muito importante para mim. Ele fez uma pausa, seu olhar se voltando para o lado do palco com um ar de amor e orgulho. Por favor, recebam minha irmã, Soafina Torres. Uma onda de aplausos curiosos percorreu a plateia. Todos sabiam que Julian Torres tinha uma irmã que cresceu na Europa, mas ninguém nunca a tinha visto de verdade. Sob as luzes brilhantes, uma figura elegante de tirar o fôlego emergiu lentamente. No momento em que ela apareceu, todo o salão prendeu a respiração. O tempo pareceu parar. Ela usava um vestido de seda branco simples e puro que irradiava uma aura de graça etérea. Seus longos cabelos negros estavam casualmente presos para trás, revelando um pescoço esguio de cisne e um rosto de beleza devastadora. Seus olhos eram claros e serenos como um lago de outono, mas continham uma profundidade indecifrável. Um nariz delicado, lábios vermelhos cereja curvados em um leve sorriso que era ao mesmo tempo frio e cativante. Ela não era Helena. Helena tinha uma beleza gentil e submissa. Mas esta mulher, cada gesto, cada olhar, exalava uma confiança, um orgulho, uma qualidade régia que tornava impossível olhá-la diretamente nos olhos. Mas aquele rosto, o copo na mão de Arthur tremeu ligeiramente, derramando vinho tinto no dorso de sua mão. Ele ficou ali, atordoado,
os olhos arregalados de incredulidade. Era tão semelhante, tão dolorosamente, de tirar o fôlego, semelhante que seu coração parecia estar sendo espremido, sua respiração presa na garganta. No palco, Julian continuou afetuosamente: minha irmã estudou arte e dança em Paris. Ela agora fará a dança de abertura para todos vocês, como um gesto de boas-vindas. Ele recuou graciosamente, deixando todo o palco para ela. A música começou. Uma melodia que era ao mesmo tempo triste e cheia de uma força poderosa. Soafina começou a se mover. Ela estava descalça, seus pés deslizando pelo palco como se estivesse andando sobre a água. Cada movimento era fluido e gracioso, mas havia uma força surpreendente em cada volta, cada extensão de seus braços. Sua dança não era apenas uma série de movimentos técnicos. Estava contando uma história. A história de uma fênix, consumida pelo fogo, que, após suportar uma dor inimaginável, ressurge das cinzas, mais gloriosa e poderosa do que nunca. Toda a plateia estava em silêncio, completamente cativada por sua performance. Arthur já estava de pé, como um homem em transe. Ele abriu caminho pela multidão, caminhando em direção ao palco, seus olhos nunca deixando a mulher de branco por um segundo. Não, não pode ser. Como Helena poderia dançar? Suas pernas foram destruídas para sempre. Ela nunca poderia realizar uma dança tão hipnotizante. Além disso, ela está morta. Eu mesmo confirmei a notícia. Quando a dança terminou, Soafina estava no centro do palco, o holofote a fazendo brilhar como uma deusa. Um aplauso estrondoso irrompeu. Seu olhar frio e indiferente varreu a multidão, não se demorando em ninguém por mais de um momento. Mas Arthur poderia jurar que, por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os dele. E naquele breve olhar, houve um lampejo de ódio de gelar os ossos. Não, devo ter imaginado. Ele precisava se aproximar. Ele precisava ver por si mesmo. Ele precisava confirmar quem era essa mulher. Arthur não estava mais ciente de nada ao seu redor. Ele passou por Camila, que tentou detê-lo, e abriu caminho pela multidão de admiradores que cercavam o palco. Seu olhar fixo naquela silhueta branca e orgulhosa. Ele tinha que perguntar. Soafina acabara de terminar sua apresentação, e estava aceitando uma taça de champanhe de seu irmão, Julian. Ela sorriu elegantemente, respondendo educadamente aos elogios dos convidados ao seu redor. Seu comportamento era amigável, mas criava uma distância invisível, impedindo que alguém se aproximasse demais. Mas Arthur era diferente. Sem qualquer aviso, ele subiu ao palco e agarrou seu pulso fino. Helena! Ele sussurrou, sua voz rouca, tremendo com uma mistura de confusão e uma esperança selvagem e desesperada. É você, não é? Você não está morta. Você está viva. Certo? Sua ação repentina congelou a todos. A música e a conversa pararam. Todos os olhos se voltaram para o centro da comoção. Soafina fez uma pausa. Ela virou lentamente a cabeça. Um lampejo de surpresa em seus olhos que rapidamente se transformou em um olhar frio e incompreensivo. Ela olhou para a mão grande que agarrava seu pulso com uma expressão de nojo indisfarçado. Senhor, disse ela, sua voz como sinos de prata, mas fria como gelo. Acho que o senhor me confundiu com outra pessoa. E, por favor, poderia soltar minha mão? Está me machucando. Ela não estava nervosa. Não gritou. Sua compostura desconcertante apenas confundiu mais Arthur. Eu não poderia me enganar. Aquele rosto. Aqueles olhos. Helena, eu sei que é você. Pare de brincar. Ele estava quase gritando agora. Sua razão completamente dominada pela emoção. Eu estava errado. Foi tudo culpa minha. Eu me ajoelho e peço desculpas se você quiser. Apenas. Por favor, me diga que você está viva. Assim que a situação estava prestes a sair do controle, Julian interveio rapidamente, colocando-se entre Arthur e sua irmã. Ele usou uma pressão firme, mas educada, para remover a mão de Arthur do pulso de Soafina. Senhor Monteiro,
Acredito que o senhor bebeu demais, disse Julian, sua voz ainda cortês, mas seus olhos cheios de descontentamento. Esta é minha irmã. Sou a Fina Torres. Ela cresceu na França, e esta é sua primeira vez em São Paulo. Talvez a semelhança dela com sua falecida esposa o tenha deixado emocional. Suas palavras foram como um balde de água fria derramado sobre a cabeça de Arthur. Os murmúrios da multidão começaram a chegar a seus ouvidos. Faz sentido. Aquela S.T.A. Torres realmente se parece muito com sua falecida esposa. Mas a aura delas é completamente diferente. A antiga senhora Monteiro era gentil e quieta. Esta mulher é tão orgulhosa e fria. Mais importante, ouvi dizer que a esposa dele não sabia dançar. E depois daquele acidente, ela ficou paralisada. Não importa o quão parecidas elas sejam, não podem ser a mesma pessoa. Ouvindo isso, Arthur finalmente recuperou um pingo de sua compostura. Ele olhou para a mulher à sua frente novamente. Estava certo. Ela podia andar. Ela podia até dançar. Mas Helena, suas pernas foram completamente destruídas. Ele ficou ali por um momento, atordoado. Depois soltou a mão dela e deu um passo para trás. Sinto muito, disse ele, com a voz embargada. Eu me enganei. Sinto muito. S.T.A. Torres. Minhas desculpas. Senhor Torres. Som Fina esfregou o pulso, que agora tinha uma marca vermelha. Ela não parecia zangada. Apenas deu a ele um leve sorriso. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Está tudo bem? Ela levantou a cabeça, seu olhar encontrando o dele. Confuso. Sua voz era suave, mas cada palavra era uma agulha perfurando sua consciência culpada pela sua reação agora. Senhor Monteiro, você deve ter amado muito sua falecida esposa. Perder a compostura por uma mera semelhança. Deve ter sido um amor muito profundo. Fico verdadeiramente com inveja. Suas palavras soaram como um elogio, uma expressão de compreensão. Mas para Arthur, pareceram um tapa invisível no rosto. Elas o lembraram da imagem de marido devotado que ele havia construído com tanto cuidado. Uma imagem que agora era a fonte de seu tormento atual. Ele ficou sem palavras, conseguindo apenas um sorriso sem graça. Som Fina não lhe deu chance de dizer mais nada. Ela se virou graciosamente para cumprimentar outro convidado que esperava para parabenizá-la, tratando Arthur como se ele fosse apenas ar. Aquele desprezo absoluto, mais do que qualquer acusação, o deixou com uma profunda sensação de desconforto. Arthur ficou congelado, observando suas costas orgulhosas. Ele ainda não conseguia acreditar. Como poderiam existir duas pessoas no mundo tão idênticas? Ou havia um segredo que ele não sabia? Ele precisava descobrir. Se aquela mulher era Helena ou não. Ele precisava saber a verdade. Uma obsessão enlouquecedora. Uma curiosidade mais forte do que qualquer emoção que ele já sentira antes. Começou a se enraizar em seu coração. Após a confusão no palco, Arthur voltou para sua mesa, com a mente completamente em outro lugar. Ele pegou sua taça de vinho, mas não bebeu, seus olhos ainda seguindo a silhueta branca, enquanto ela se movia elegantemente pela multidão. Ao lado dele, Camila, com um rosto escuro de raiva, tentou dizer algo, mas ele não ouviu uma palavra. Sua mente estava consumida por uma única pergunta: quem é ela? Ele observou enquanto Som Fina educadamente recusava vários convites para dançar, e depois escapava para uma varanda, sozinha, para tomar um pouco de ar fresco. Esta era sua chance. Sem pensar duas vezes, ele pousou sua taça, ignorando os olhares interrogativos de Camila e dos que o rodeavam. Ele a seguiu. O jardim do hotel foi projetado em estilo europeu, tranquilo e romântico. Sob o suave luar, Som Fina estava encostada na grade, seus longos cabelos soprando suavemente ao vento. Sua silhueta era ao mesmo tempo solitária e orgulhosa. O leve perfume de jasmim da noite no ar aumentava sua aura misteriosa. Arthur se aproximou, tentando acalmar a respiração e o coração acelerado.
Senhorita Torres. Ele começou, tentando evitar que sua voz tremesse. Mais uma vez. Quero me desculpar sinceramente pela minha grosseria no palco mais cedo. Soafina virou-se lentamente. Ao luar. Seu rosto parecia ainda mais etéreo. Quase irreal. Ela não pareceu surpresa ao vê-lo, oferecendo apenas um sorriso distante. Senhor Monteiro, o senhor não precisa se deter nisso. Eu entendo. O mundo está cheio de semelhanças. Ela fez uma pausa. Seus olhos profundos olhando diretamente para os dele. Sua falecida esposa deve ter sido uma pessoa muito especial para o senhor. Suas palavras gentis foram como uma chave, abrindo uma porta para emoções que ele manteve seladas por 3 anos. Ele sentiu um nó inesperado se formar em sua garganta. Ela era meu amor de infância. Crescemos juntos. Ele murmurou, sua voz carregada de uma complexa mistura de emoções. Amores de infância. Que invejável, disse Soafina, concordando com a cabeça. Para fazer um homem bem-sucedido e racional como o senhor perder o controle em público. Ela não deve ter sido uma mulher comum. Tenho certeza de que ela era muito gentil, e o amava muito. Arthur ficou em silêncio. Gentil. Helena era de fato gentil. Quase em excesso. Mas ele realmente a entendeu? Por quê? Em seus últimos dias. Seus olhos pareciam tão vazios. Tão distantes quando ela olhava para ele? Vendo seu silêncio. A voz de Soafina tornou-se leve como o vento. Às vezes, as mulheres mais gentis são as que carregam mais segredos. Elas escolhem suportar tudo sozinhas porque não querem sobrecarregar os outros. Talvez o senhor não soubesse tudo sobre sua esposa. Senhor Monteiro, suas palavras foram como uma agulha, perfurando a parte mais profunda de seu coração. Era verdade. Ele nunca se esforçou para realmente entender Helena. Ele sempre impôs sua própria narrativa sobre ela, vendo sua existência como um ato cansativo. Ele nunca se perguntou quais emoções estavam por trás de seu silêncio. Por quê? Por que você diria isso? Ele perguntou, olhando para ela surpreso. Soafina deu de ombros, encostando-se na grade em uma pose lânguida e cativante. É apenas um palpite. Eu estudei arte. Artistas tendem a ser bastante sensíveis às emoções dos outros. Ela olhou para o céu estrelado. Em Paris, conheci muitas pessoas, cada uma com sua própria história. Algumas eram doces, mas muitas estavam cheias de tragédia e arrependimento. A coisa mais aterrorizante do mundo não é não conseguir o que você quer. É conseguir, não valorizar, e só perceber o valor depois de ter perdido. Suas palavras, embora não o mencionassem diretamente, pareciam contar sua história. Arthur sentiu como se essa mulher pudesse ver através dele. A sensação era ao mesmo tempo assustadora e intoxicantemente atraente. Se a semelhança física chamou sua atenção, foi a profundidade, a inteligência e o mistério de sua alma que realmente o cativaram. Ela não era nada como a frágil Helena. E nada como a ciumenta e exigente Camila. Ela era um mundo totalmente novo que ele estava desesperado para explorar. Senhorita Torres, você é uma mulher verdadeiramente notável. Ele sussurrou, as palavras escapando inconscientemente. Soafina virou-se para ele e sorriu levemente. O senhor me lisonjeia. Senhor Monteiro, sou apenas uma pessoa comum que gosta de pintar e dançar. Ela se endireitou, arrumando o cabelo. Está ficando tarde. Devo voltar para o meu irmão. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero que possamos nos encontrar novamente. Com isso, ela deu um leve aceno de cabeça e virou-se graciosamente para sair, não lhe dando chance de dizer mais nada. Arthur ficou sozinho no jardim, observando a silhueta dela desaparecer atrás de uma sebe. Seu perfume fresco e sutil ainda pairava no ar, agitando seu coração. Ele sentiu uma estranha sensação de perda. Um arrependimento de que a conversa deles tivesse terminado tão cedo. Ele precisava vê-la novamente. A qualquer custo. A obsessão chamada Soafina Torres havia oficialmente se enraizado em sua alma. Arthur deixou a festa atordoado.
durante todo o trajeto de volta para sua mansão fria. Sua mente estava cheia de imagens de som afina, sua dança cativante, seu olhar frio, seu sorriso enigmático e suas palavras profundas. Tudo nela era um quebra-cabeça que ele se sentia compelido a resolver. Ele chegou em casa sem nem perceber. Ao passar pela porta, entregou o casaco à governanta e afrouxou a gravata. A enorme casa estava estranhamente silenciosa. O Léo está dormindo? Ele perguntou. Sim, senhor. Ele está na cama. Mas a senhorita Soares está esperando pelo senhor na sala de estar. Arthur franziu a testa ligeiramente. Ele havia se esquecido dela. Depois que ele abandonou na festa para falar com Soafina, Camila saiu furiosa. Ele presumiu que ela tinha voltado para seu próprio apartamento. Ele entrou na sala de estar e, como a governanta disse, encontrou Camila sentada no sofá de couro italiano. Seus braços estavam cruzados. Seu rosto escuro como uma nuvem de tempestade. No momento em que o viu, ela se levantou, sua voz pingando sarcasmo. Então, você finalmente voltou. Acho que perdeu a noção do tempo tendo uma reunião tão maravilhosa com uma velha conhecida. Arthur estava cansado, sua mente ainda cativada pela imagem de outra mulher. E ele não estava com humor para discutir. Não seja ridícula. Ela é irmã de Julián Torres. Eu estava apenas sendo educado. Educado? Zombou Camila. Ela caminhou até ele e deliberadamente cheirou o colarinho de sua camisa. Conversa educada deixa o perfume de uma mulher em você? Não minta para mim, Arthur. O perfume de Soafina era sutil e fresco, como chuva em folhas novas. Mas o olfato de uma mulher ciumenta é mais aguçado do que o de qualquer cão de caça. Sua ação o repeliu. Ele deu um passo para trás. Sua voz impaciente. Camila, pare com isso. Você nunca foi assim. Por que você se tornou tão ciumenta, tão controladora, tão irracional? A palavra irracional foi uma faca no coração de Camila. Ela esperou quase 10 anos por um título adequado. E ainda era apenas uma amante sem nome. O ressentimento que ela suprimiu por tanto tempo finalmente explodiu. Irracional. Ela gritou. Seus olhos vermelhos. Quem você acha que me tornou assim? Você tem alguma ideia de quanto tempo eu esperei por você? Você se lembra do que me prometeu? Você disse que assim que aquela maldita Helena se fosse, você me daria o meu lugar de direito. Ela está morta há 3 anos. E o que você fez? Agora você conhece uma mulher que se parece com ela. E seu coração vacila instantaneamente. Arthur, você é humano? Ela soluçou, batendo em seu peito. Sua compostura completamente perdida. No passado, sempre que ela chorava, ele sentia uma pontada de culpa e a puxava para um abraço reconfortante. Mas hoje, vendo-a chorar e gritar, tudo o que ele sentia era irritação e exaustão. Inconscientemente, a imagem de Soafina flutuou em sua mente. Por que a diferença entre elas é tão grande? Uma é serena e elegante como um cisne. A outra barulhenta e grosseira como uma peixeira. A comparação drenou o resto de sua paciência. Ele agarrou seus pulsos e a empurrou com força. Estou cansado. Não quero mais falar sobre isso. Vá para casa. Com isso, ele se virou e subiu as escadas sem olhar para trás. Camila ficou congelada no meio da vasta e fria sala de estar, observando suas costas se afastarem com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela podia sentir que algo havia mudado. Arthur não era mais o mesmo homem. A aparição de Soafina, aquela mulher com o rosto de Helena, era uma ameaça real. Havia criado a primeira e profunda rachadura em seu relacionamento. E ela sabia. Se não fizesse algo, essa rachadura logo quebraria tudo. Por semanas, após ser implacavelmente rejeitado, Arthur estava à beira da loucura. Ele tentou de tudo, desde os presentes mais extravagantes até as promessas mais sinceras. Mas Soafina permaneceu fria e distante. O orgulho de um homem que sempre conseguia o que queria foi severamente ferido. Mas isso apenas alimentou sua obsessão por ela. Justo quando estava prestes a cair em desespero, ela de repente concordou em vê-lo. Ela escolheu um bar tranquilo chamado Espon.
escondido em um beco estreito em um antigo bairro de concessão francesa. Sua iluminação fraca e cabines privadas o tornavam um lugar perfeito para uma conversa secreta. Arthur chegou com o coração batendo forte. Uma mistura de nervosismo e esperança. Ele a viu já sentada em uma cabine de canto. Um coquetel azulado na mão. Naquela noite. Ela usava um vestido de seda cor de vinho. O carmesim profundo contrastava com sua pele pálida, criando um charme fatalmente sedutor. Você veio, disse ele. Sua voz cheia de uma alegria indisfarçável ao se sentar em frente a ela. Eu estava com medo de que você derrubasse a propriedade dos Torres, se eu não viesse. Ela respondeu com um sorriso meio brincalhão. Ele riu sem graça. Eu não ousaria. Eu genuinamente queria te ver. Naquela noite. Ela não recusou as bebidas que ele ofereceu. Ele pediu rodada após rodada de bebida forte. Como se tentasse afogar suas inibições e derramar seu coração. Ela apenas ficou sentada em silêncio. Ocasionalmente tomando um gole de seu coquetel. Ouvindo. Na luz fraca. Seus olhos estavam nebulosos e indecifráveis. Enquanto o álcool fazia efeito. Corroendo sua razão. Ele olhou para ela. Sua voz rouca de dor. Sou a Fina. Você sabe? Toda vez que olho para você, não consigo deixar de pensar nela. Sou a Fina pousou o copo. Sua mão tremendo ligeiramente. Ela levantou a cabeça. Seus olhos brilhando como se com lágrimas não derramadas. Arthur. Não sei se posso confiar em você. A memória de sua falecida esposa. É uma sombra muito grande. Para você e para mim. Sua aparência frágil e vulnerável fez seu coração derreter. Ele rapidamente estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Não. Sou a Fina. O que sinto por ela é culpa e arrependimento. O que sinto por você é amor. São completamente diferentes. Culpa? Ela sussurrou de volta. Você fez algo para prejudicá-la? Ouvi dizer que vocês eram amores de infância. Profundamente apaixonados. A morte dela naquele acidente foi uma tragédia do destino. Por que você sentiria culpa? Sua pergunta inocente foi como uma agulha sondando a ferida ainda sangrando em sua alma. Ele virou o copo e serviu-se de outro. O álcool, combinado com anos de culpa reprimida, estava se tornando insuportável. Ele precisava confessar. Ele precisava contar tudo a alguém. E esta mulher à sua frente. A mulher com o rosto daquela que ele traiu. Parecia a plateia perfeita. Não foi um acidente. Ele murmurou. Seus olhos injetados de sangue. Não foi um acidente. Sua Fina inclinou-se ligeiramente para a frente. Sua voz suave como uma canção de ninar. Arthur. O que aconteceu? Você pode me contar. Não contarei a ninguém. Eu só quero entender seu passado para que possamos seguir em direção a um futuro juntos. Suas palavras foram um veneno doce. Desmontando sua última linha de defesa. Ele começou a falar. Ele contou a ela como nunca amou Helena. Como o casamento deles era uma farsa. Como ele amava Camila com todo o seu coração. E então, ele finalmente confessou o pecado supremo. O acidente. Eu o arranjei. Ele enterrou o rosto nas mãos. Seu corpo tenso. Eu juro. Nunca quis que ela morresse. Eu só queria que ela se machucasse, para que não pudesse ir ao meu casamento com a Camila. Eu queria dar a Camila o lugar dela de direito. Eu devia tanto a ela. Sua Fina ficou em silêncio. Sobe à mesa. Suas mãos estavam cerradas em punhos apertados. Em sua bolsa, um pequeno e sofisticado gravador capturava silenciosamente cada palavra dele. Vendo que ela não dizia nada, ele ficou mais ansioso. Ele temia o silêncio dela. Ele queria que ela soubesse de tudo. E queria que ela o perdoasse. Sou a Fina. Por favor, não fique tão quieta. Eu sei que sou um monstro. Mas eu me arrependo. De verdade. Sonho com ela todas as noites. Vejo a decepção em seus olhos. E a criança? A voz de Sou a Fina tremeu. Um tremor perfeitamente fingido. Ouvi dizer que houve uma criança perdida entre vocês. Ela sofreu um acidente por causa da dor disso? A pergunta foi o golpe de martelo final que quebrou a sanidade de Arthur. Ele desabou.
soluçando como uma criança. As lágrimas de um monstro. O bebê. O bebê. Ele engasgou, incapaz de formar as palavras. Eu mesmo fiz isso. Eu estava louco na época. Camila não parava de chorar. Ela disse que não suportaria que eu tivesse um filho com outra mulher. Eu estava possuído. No momento em que o bebê nasceu, eu o matei. Ele se debruçou sobre a mesa, seus ombros largos tremendo violentamente. Ele havia dito tudo. O segredo mais sombrio e pecaminoso de sua vida. Algo que ele nunca ousou contar a uma alma. Agora estava exposto diante da mulher que ele acreditava amar. Eu me arrependo tanto. Sou a Fina. Eu daria qualquer coisa para voltar no tempo. Eu nunca teria feito isso. Eu teria sido bom para ela. E para meu filho. Som a Fina silenciosamente enfiou a mão na bolsa e apertou o botão de parar no gravador. A confissão foi perfeita. Ela olhou para o homem quebrado à sua frente. Não havia um pingo de pena em seu coração. Apenas um profundo e gélido desprezo. Arthur levantou a cabeça. Seus olhos manchados de lágrimas implorando a ela. Sou a Fina. Eu te contei tudo. Agora você conhece o verdadeiro eu. Você pode me perdoar? Por favor. Não me deixe. Ele esperou por um abraço reconfortante. Por palavras de perdão. Mas ele estava errado. Diante dos apelos desesperados de Arthur, Sua Fina permaneceu completamente impassível. A expressão dolorida e simpática que ela usou durante toda a noite desapareceu lentamente. Em seu lugar, havia um desprezo agudo e cortante, um ódio indisfarçado e uma indiferença gélida. Ela se levantou lentamente, olhando para o homem quebrado a seus pés. Perdoar você? Sua voz não era mais suave. Era fria e dura como aço. Arthur, você ao menos se ouve? Ele olhou para cima, atordoado, incapaz de compreender a mudança repentina em seu comportamento. Sou a Fina. O que há de errado? O que há de errado? Ela zombou. Acho que essa é a minha deixa. Você não me ama. Você nunca, nem por um momento, amou Sua Fina Torres. Ela se inclinou, seu rosto perto do ouvido dele. Suas palavras uma maldição do diabo. Você só amou a sombra de Helena Vance que vê em mim. Você me perseguiu. Disse que me amava. Tudo porque queria se redimir de seus pecados contra ela. Você queria salvar sua própria alma imunda. Estou certa? Arthur congelou. Seu corpo rígido. As palavras dela eram um bisturi que cortava sua fachada cuidadosamente construída, expondo suas motivações mais profundas. E o seu amor? Ela se endireitou. Seus olhos cheios de desdém. É sujo. E é barato. Eu não o quero. Ela tirou um maço de dinheiro da bolsa e jogou na mesa. As bebidas de hoje são por minha conta. Não quero dever nada a um homem que poderia matar seu próprio filho. Cada palavra dela era um tapa em seu rosto. Ele ficou atordoado, confuso. Sua mente uma névoa de álcool e choque. Tudo o que conseguia processar era que essa mulher o estava deixando. Não. Sou a Fina. Não vá. Enquanto ela se virava para ir embora, ele se levantou cambaleando e a seguiu. Não é verdade. Eu te amo. Você não é uma substituta. Por favor, acredite em mim. Mas Sua Fina não lhe deu atenção. Ela saiu rapidamente do beco e foi para a movimentada rua principal. Do outro lado da rua, um carro preto familiar esperava. Arthur, bêbado e desesperado, não estava pensando. Tudo o que ele sabia era que precisava detê-la. Ele a seguiu como uma sombra, bem no meio da estrada. Sou a Fina. Espere. Ele gritou, estendendo a mão desesperadamente. Naquele exato momento, um guincho de pneus rasgou a noite. Um carro esporte vermelho vinha em alta velocidade em direção a eles. O som dos freios foi ensurdecedor, seguido por um horrível e doentio som de metal contra a carne. O corpo de Arthur foi lançado no ar antes de cair violentamente no asfalto frio. Seu corpo estava torcido em um ângulo não natural, sangue se acumulando ao seu redor, manchando a estrada de carmesim. Ambas as pernas estavam mutiladas sob as rodas do carro, esmagadas além do reconhecimento.
Foi uma coincidência estranha e perfeita. Karma perfeito. Enquanto sua consciência se desvanecia na escuridão, Arthur pensou ter visto o rosto de Helena, flutuando diante dele. Ela parecia gentil como sempre, mas o jeito que ela o olhava era frio e distante. Ele tentou piscar, para ver mais claramente, mas a imagem dela desapareceu no ar. Do outro lado da rua, Som Afina havia parado. Ela virou a cabeça e observou calmamente a cena medonha se desenrolar. Não havia emoção em seu rosto, nem um lampejo de pena. Ele havia tirado suas pernas, seu filho, sua vida inteira. Agora, o destino havia retribuído o favor. Viver em um estado pior que a morte, essa era a punição mais adequada para ele. Ela não observou por mais um segundo. Virou-se, abriu a porta do carro que a esperava e entrou calmamente. O carro partiu silenciosamente, misturando-se ao fluxo do tráfego de São Paulo. Deixou para trás apenas o som de sirenes se aproximando e um pecador em uma poça de seu próprio sangue, apenas começando a provar o inferno que ele mesmo criou. Em uma cama branca e austera na unidade de terapia intensiva, Arthur Monteiro abriu lentamente os olhos. Seu corpo inteiro parecia ter sido atropelado por 1000 carros. Mas essa não era a sensação mais aterrorizante. O mais aterrorizante era a dormência fria e oca da cintura para baixo. Ele não conseguia mais sentir as pernas. Um médico mais velho, com uma expressão neutra, entrou, folheando um prontuário em suas mãos. Senhor Monteiro, o senhor acordou. Minhas pernas. Arthur sussurrou. Por que não consigo sentir minhas pernas? Um terror invisível começou a dominá-lo. O médico ajustou os óculos. Sua voz brutalmente calma. Sinto muito, senhor Monteiro. O impacto causou danos catastróficos à sua medula espinhal. Fizemos tudo o que podíamos. Mas o senhor nunca mais andará. Nunca mais andará. As palavras eram uma sentença de morte. Ele passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas. O poderoso Seiyu, o homem que sempre se orgulhou de sua força e aparência, agora era um aleijado. Karma. Era um karma perfeito e doentio. Ele uma vez destruiu impiedosamente as pernas de Helena. Agora, ele era forçado a experimentar um destino pior que a morte. Ele começou a rir. Um som selvagem e desesperado que ecoou pelo quarto particular. Mas seu inferno estava apenas começando. Antes que o choque físico pudesse se instalar, um golpe ainda mais devastador o atingiu. A grande televisão montada na parede de repente mudou para um boletim de notícias especial. Uma bela apresentadora apareceu. Sua voz grave. Temos notícias de última hora que estão causando ondas de choque por toda São Paulo. Esta manhã, uma fonte anônima vazou uma gravação para todas as principais agências de notícias e para a Polícia Civil, supostamente contendo uma confissão do Seiyu das Indústrias Monteiro, Arthur Monteiro. Na gravação, o senhor Monteiro admite ter orquestrado o acidente de atropelamento que levou à morte de sua esposa, Helena Vance, há 3 anos. Ainda mais chocante, ele confessa o assassinato brutal de seu próprio filho recém-nascido. Um trecho da gravação tocou na televisão. Sua própria voz quebrada e agonizante encheu o quarto, confessando claramente cada pecado horrível. Eu matei o filho de Helena com minhas próprias mãos. O acidente, eu o arranjei. Fotos dele, de Helena e de Camila apareceram na tela. A narrativa do marido enlutado e devotado foi instantaneamente destruída. Aos olhos do mundo, ele era agora um monstro em pele humana. Um assassino psicopata de sangue frio. Comentários ao vivo de espectadores rolavam na parte inferior da tela. Inacreditável. Ele é pior que um animal. O marido amoroso era tudo uma farsa? Isso é aterrorizante. Um homem assim merece a pena de morte. Eu sabia que havia algo estranho na morte da esposa dele. Eles precisam reabrir o caso. Na Bolsa de Valores, o Tecon das Indústrias Monteiro ficou vermelho sangue, despencando em queda livre. Bilhões de reais foram varridos em minutos. Seu telefone começou a tocar sem parar ligações de membros do conselho, de grandes parceiros.
Suas vozes não estavam mais cheias de respeito, mas de fúria e nojo. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada. O resultado era inevitável. Ele foi removido de todos os cargos nas indústrias Monteiro, expulso do império que passou a vida construindo. Ele havia perdido tudo: sua empresa, sua reputação, seu dinheiro e sua saúde. A porta do seu quarto de hospital se abriu, e 2 policiais uniformizados entraram, seus rostos sombrios. Arthur Monteiro? Somos da Polícia Civil. Com base nas evidências que recebemos, o senhor está sob investigação oficial por conspiração para cometer homicídio e homicídio qualificado. A partir deste momento, o senhor está preso. Dada sua condição médica, permanecerá sob custódia aqui no hospital, sob nossa guarda. Arthur sentou-se na cama, olhando fixamente para os 2 policiais. Ele olhou para suas pernas imóveis. E então começou a rir novamente. Um som que ficou mais alto e mais desequilibrado, misturado com o som sufocado de lágrimas. Ele havia perdido. Ele havia sido completa e totalmente derrotado pela mulher que tratou como lixo. Ele procurou desajeitadamente por seu telefone, discando freneticamente o número de som afina. Mas tudo o que ouviu foi uma voz fria e automatizada. O número para o qual você ligou não está mais em serviço. Ela desferiu o golpe final e fatal, e depois desapareceu, como se nunca tivesse existido. Naquela noite, Arthur deitou-se no quarto frio do hospital sob vigilância policial. Ele podia ouvir 2 enfermeiras sussurrando no corredor durante o turno da noite. Dizem que é castigo divino. Machucou a esposa. Matou o filho. Agora é um aleijado e vai para a prisão perpétua. Acho que Deus realmente existe. Mas não é estranho? Aquela mulher, Soafina Torres, aqui o derrubou. Ela também desapareceu completamente. Ouvi dizer que ela era idêntica à esposa morta dele. E se fosse o fantasma da esposa dele, possuindo alguém para se vingar? Psiu. Fique quieta. Você vai nos arrumar problemas. Seus passos e sussurros se afastaram. Arthur ficou ali, olhando para o teto branco e vazio. A vingança do fantasma. Talvez fosse humana ou fantasma. Ela havia vencido. Ela o havia condenado a viver o resto de seus dias no inferno. Um inferno muito mais terrível que a morte. Em um voo de São Paulo para Paris, bem acima das nuvens, do lado de fora da janela, o céu azul se estendia infinitamente sobre um mar de nuvens brancas e fofas. A brilhante luz dourada do sol entrava pela janela, iluminando suavemente o rosto sereno da mulher sentada ali. Soafina não. Helena olhava silenciosamente para a vista. Sua expressão pacífica. 3 anos de ódio. De viver nas sombras. De planejamento meticuloso para a vingança. Finalmente acabou. O fogo em seu coração foi extinto, deixando apenas um céu claro e calmo. Ao redor do pescoço, ela ainda usava o pingente contendo o pequeno fragmento do osso de seu filho. Mas não era mais um lembrete de ódio. Era uma lembrança sagrada. Um conforto silencioso. Bebê, a mamãe te vingou. Você pode descansar em paz agora. No assento ao lado dela, Julian Torres silenciosamente lhe entregou um copo de suco de laranja. Ele foi seu companheiro constante ao longo desta árdua jornada, parte irmão, parte amigo, parte parceiro silencioso no crime. Tudo acabou em São Paulo, disse ele, quebrando o silêncio. Acabei de receber a notícia. Arthur provavelmente pegará uma sentença de prisão perpétua por seus crimes. As indústrias Monteiro estão à beira da falência. Helena assentiu levemente, seu olhar ainda fixo no horizonte distante. O preço por seus pecados, disse ela. Sua voz calma. Não havia triunfo nela. Apenas a tranquilidade de uma pessoa que finalmente largou um fardo pesado. Você jogou o jogo com maestria, disse Julian, olhando para ela com admiração, sem sujar as mãos de sangue. Aquele acidente de carro foi realmente uma coincidência? Helena virou-se para ele, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O motorista era o filho notoriamente imprudente de um bilionário. Um homem que guardava rancor de Arthur por um negócio que deu errado.
Eu apenas forneci a localização de Arthur naquela noite. O resto ficou por conta do destino. Julian sorriu de volta. Esta mulher era brilhante, resoluta e digna de todo o seu respeito. Então, você está verdadeiramente livre agora. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando voltarmos para Genebra? Ele perguntou. Helena respirou fundo, como se inalasse o ar puro dos céus. Ela sorriu. Um sorriso genuíno e radiante pela primeira vez em anos. O céu é alto. O mundo é vasto. E há tantas coisas que quero fazer. Mas primeiro, quando este avião pousar, vou ter um sono muito longo. Julian observou seu sorriso, seu próprio olhar se suavizando. Ele não a chamava mais de sua fina. Bem, Helena, disse ele, meio brincando, meio sério. Depois que você acordar, você aceitaria um convite para jantar comigo? Helena soltou uma risada leve e feliz. Ela não respondeu imediatamente. Apenas puxou um cobertor fino. Encostou a cabeça no assento e fechou os olhos. Vamos ver depois que eu acordar. Julian observou seu belo rosto adormecido, seu coração cheio de calor. Ele sabia que a resposta não importava mais. O que importava era que a tempestade havia passado e o céu estava limpo novamente. Do lado de fora da janela, o sol ainda brilhava intensamente. Uma nova vida. Uma nova jornada. Um futuro claro e esperançoso a esperava. Logo à frente. Tudo estava apenas começando.